Cristo in cielo, gloria di Deus. E se troiba ad altare te, e anche edificamento também. Spero in Deo coniado, confitevo ili, salutare me, Deus meus. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in niscire, et semper, et in saecula saeculorum. Introibo da Dei, Ad Deum gratificare in adiutore nostri nomine Domini, qui festi in cielo et terra. confitto Deo Onnipotente, Deus Maria, Santo Virgine, inviato miseria, quando Dio promettiste. Santos Apóstolos, Pedro, Paulo, inviato, Padre nostro, Cristo, Supremo, Santo, Spiritus, io che venimus purificazione delle vedote, mea culpa, massima culpa. Ideo precondeata Maria in Santo Virgine, inviato in Fiore, quando inviato in Battista, Santos Apóstolos, Pedro, Paulo, inviato, Padre nostro, Cristo, Supremo, Santo, Spiritus, orare pro me, Domini Deo nostro. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotente, beata terra via semper virgine, beata Micaela arcangelo, beato Ioane Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, beatum Pater nostrum et Sanctus et Pater, quia peccatis cogitatione verbo et in beata mia mansima. Ideo precor beata Maria, semper virgine, beatum Micaelem arcangelo, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petro et Paulo, beatum Pater nostrum Franciscum, homine sanctus et Pater, orare pro mea Domini Deus nostro. Miseriato verso mille potens Deus dimissi peccatis versi conducet vos vita eterna. Amen. Indulgenza et soluzione et permissione peccatore nostrorum, Uribus nobis omnipotens et misericordiae. Amen. Deus converso vivificabis nos, Et plebis tua letabitur inter, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi oratione mea, et clamor meus a te venimus, Domine Jesum et cum spiritu tuo. Maiore ad dilectione nemo haber, et anima suam plena, Christo amicis suis. Beatus nunca ibi, super aeternus Pater, in dia mala liberabitur in Dominus. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Maiore ad dilectione nemo haber, et anima suam bonum Christo amicis suis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deus. Et in Terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus, ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere deprecationem nostra, qui sederas dexteram Patris, miserere nobis, ponia tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimos, Iesu Christi, um Santo Espírito, em glória a Dei Patris. Amém. Dominus vobiscum. És com o Espírito tuo. Oremos. Deus que nos concede Sanctorum Martyrum Corum Siforose, Deus que Santo Camilo ad animarum in extremo abone et tantius visili, singulari caritatis prerrogativa decoraste, eius quaes nos meritis spiritu nobis tua electionis infunde, ut in ore exitus nostri oste dicere per il celeste mediano corona de revenir. Per Domino nostro Iesu Christum,
Perché convivite bene e diventato Spirito Santo de Deus, per ogni secolo secolo. Amém. Deus que nos concedes Santorum, Martyrum Tuorum, Sicorosi et Filiorum, eius Santalista Tuorum, da nobis in eterna beatitudine de oro, societate gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum Figlio Tuo, perché convivite per ogni diventato Spirito Santo de Deus, per ogni secolo secolo. Amém. Per servizio de Agionis Apostoli, carissimi, volete mirare sti ode vos mundos. Nos scimus quone traslatus solus de morte de vita, quone diligimus capes, qui non dilibit manet morte, omnes qui odet fratrem uccida est, et scitis quone omnes uccida non habet vita eterna, in semetifse manetum, in noctem habemus caritatem Dei, quone illis anima sua pro nobis posit, et in olus debemus pro fratibus animas ponere. Vi aburet substantia aureus mundi, et vivere fratrem sua necessitate avere, et clauseret viscera sua. Adeo homo de caritas, Dei manet in me, filiole mei, non dividamus verbo, neque lingua, sed opera et veritatem. Deu graças. Nos iustum meditabitur sapientia et lingua et canto vivice, et Deus in corde psius et nostrum contabuntur gracias eius. Aleluia, aleluia, beatus vitis Timothi Domini, mandatus Deus cupiet nimis. Aleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria ti Dio. Minilo tempore dixit discipulis tuis, hoc est precepto meo, udigatis in dicem, sicum lexi vos. Maiore actum lectione nemo habet, ut anima sua bona quis pro amicis suis. Vos, amici mei estis, si feceritis et ego principio vobis. Ia non dica vos servo, qui servus nesce, qui et facit Dominus eius. Vos autem vixi amicus, qui omne preculpa audibit, et de Patre meu nata fecit vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Et posuit vos, ut eatis, et fructu aferatis, et fructus vester mania, ut quocunque tertieritis Patrem, in nomine meo, dedit vobis. Laus tibi Christi. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar durante alguns instantes. Maiorem ac dilectione nemo habet, ut anima sua ponat, quis pro amici suis. Maior caridade não há de dileção que colocar a sua alma a serviço dos seus amigos. Meus caros irmãos, esta é a lição que hoje, na festa de hoje, a Santa Liturgia nos dá. Não há maior caridade do que colocar a sua vida pelos seus amigos, pelos que nós amamos, ou melhor, pelos que Deus ama. E é isso que São Camilo de Leles, e é por isso que a liturgia narra tão bem no dia de hoje, fez a sua vida inteira. Quando São Camilo de Leles começou sua obra, São Felipe Neri discordou dele. E por quê? E olha, São Felipe Neri era confessor de São Camilo e discordou dele. Simples, meus caros irmãos, porque São Camilo não tinha estrutura. Faltava estrutura para começar uma obra
na qual ele havia sido chamado. São Felipe Neri discordou e achou que aquilo poderia ser uma tentação, que talvez São Camilo deveria entrar para a obra dos oratórios, no qual São Felipe Neri cuidava. Mas São Camilo tinha um chamado especial. Mesmo sem condições, sem estrutura, São Camilo procurou ouvir as almas que chamavam por ele nos hospitais. Cada um de nós, meus caros irmãos, tem uma missão dada por Deus. É uma missão que Deus dá a cada um em particular. E quando Ele nos chama, Ele não procura saber, ou melhor, Ele não procura nos dizer se teremos ou não estrutura para cumprir o que Ele disse. Mas Ele deseja que nós confiemos. Um sacerdote é aquele que se entrega totalmente para o bem das almas. Nós ajoelhamos na ladainha de Todos os Santos com a testa por terra e, de certa forma, não só naquele momento, mas toda a nossa ordenação nos faz entender que nós precisamos amar aqueles que Deus ama. E hoje, como isso é possível para um sacerdote? Como um sacerdote vê isso? Simples, meus caros irmãos. No choro das ovelhas que o tempo inteiro pedem pelos sacramentos. Ovelhas, algumas vezes, sem estrutura, sim, sem estrutura, mas nas quais o sacerdote deve ouvir o chamado e procurar atender, mesmo sem ter estrutura. É para isso que nós fomos chamados. Conservação de tudo aquilo que nos legou a santa tradição católica é algo que todos nós devemos fazer. De fato, nós sacerdotes, primeiramente, unidos à hierarquia, a verdadeira, e os senhores, cada qual no seu estado de vida. Verdade, fato. Mas não pode haver conservação se não haver missão. A missão é importante. Nós, meus caros irmãos, é verdade, nós não estamos nos tempos dos bárbaros, mas eu diria que é muito pior, nós estamos nos tempos dos apóstolos. Aqueles que deixaram, renunciaram à fé católica, alguns nem a conheceram na sua substância. Como podemos ficar calados e inertes? Como podemos não nos sacrificar pelas ovelhas que nos pedem? Com estrutura ou sem estrutura? Como isso, meus caros irmãos? Eu não fui chamado a ser sacerdote para isso. E Deus sabe que eu recusei. O bispo, me fazendo o chamado, e eu, evidentemente, atendendo ao chamado do bispo, como normalmente se dá na igreja, procurei e vou procurar sempre cumprir o chamado no qual Deus me fez, através da autoridade eclesiástica constituída, que é salvar as almas. Pobres, ricas, não importa. Isso não me importa. O que importa é cumprir o chamado. A igreja nunca precisou ser tão missionária quanto hoje. Tanto nós, sacerdotes, como cada um dos senhores. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos falar que o Conciliábulo Vaticano II é um erro. Nós precisamos mostrar o caminho da verdade para as almas. Com estrutura ou sem estrutura. É isso. Uma vez conversando com um certo religioso, havia aparecido um grupo de senhoras num determinado local que queria uma missão numa favela. Um lugar simples. E eu, ainda frade, tive a vontade de levar a imagem de Nossa Senhora e rezar com eles.
para, quem sabe, criar uma possível missão naquele local. E esse religioso me disse, não, porque eles não entenderão a crise, porque o local onde eles estão não os favorecem a estudar e a ter uma inteligência básica para entender a crise da igreja. Eu disse a ele, não, o senhor está errado. Isso é mentira. Pobres e ricos, construção ou sem instrução, não nos importa. Lembrem-se por favor, lembrem-se da tribo de bárbaros que a igreja foi e levou a fé e combateu protegendo aqueles que se convertiam. Lembrem-se de São Patrício, que é o meu patrono da minha ordenação, graças a Deus. O que ele fez na Irlanda? Na Irlanda não tinha pessoas instruídas. Na Irlanda não havia estrutura. E São Patrício teve que combater sozinho, muitas vezes. Mas ele não pestanejou. Enfrentando o flanco, enfrentando a fome, enfrentando a neve, enfrentando a chuva, enfrentando a incompreensão, São Patrício continuou sua missão firme, porque ali havia as almas. E é muito interessante o sonho de São Patrício, porque ao voltar de escravo, ele foi escravo na Irlanda, ele, grande, seus pais tinham possessões, tinham possibilidades, ele foi feito escravo, e ele viu a realidade daquele povo, e quando ele se converte, aonde? No morro, pastoreando ovelhas, Deus Nosso Senhor promete a saída, e quando ele volta à Irlanda, ele tem um sonho. E nesse sonho, as almas dos irlandeses diziam para ele, Patrick, venha até nós nos pedimos, nós precisamos do Senhor. É isso que faz um sacerdote. E ele trabalhou, se ordenou, voltou à Espanha depois de sagrado bispo, já com seus 40, 45 anos, e lá ele fez com que aquela ilha pobre, esquecida por todos, fosse, durante um tempo, um centro do catolicismo. Cultura, arte, fé, tudo que se possa, tudo que compõe a sociedade católica. Esse foi São Patrício. São Camilo de Leles não fez diferente. Criou o seu hospital com a ajuda de Deus, sem condições. Deus não nos pede que tenhamos condições prévias. Deus nos pede que nos sacrifiquemos. Em alguns momentos, Ele nos dará condições. Em outros, não. E Ele dirá para nós, confie na minha providência. Não seja incrédulo, mas creia. E vá, siga. É isso que um sacerdote nos tempos atuais precisa crer, meus caros irmãos. Essa é a missão na qual nós fomos chamados. Lembro-me que no tempo de seminário, enquanto eu estudava, nós tínhamos contato com os fiéis. E eu via muitos fiéis sem sacramento. E muitas vezes eles ligavam para nós, de noite. E um determinado rapaz fez isso, me ligou de noite, desesperado. Porque ele precisava de atendimento do sacramento da confissão, da penitência. E eu não podia atendê-lo. Isso me causou uma comoção tão grande que as aulas que nós tínhamos até mesmo nos finais de semana não me eram cansativas, porque eu pensava o seguinte, eu devo me sacrificar, porque tem almas lá esperando para que eu vá assisti-las. Eu preciso terminar os meus estudos. E assim é o nosso apostolado. Nós não somos perfeitos, meus caros irmãos, temos muitas dificuldades, defeitos, cada qual com o nosso temperamento, e o padre não é diferente. Mas uma coisa o seminário me ajudou a cultivar nesse pouco tempo, ainda que faltava dos estudos, em que eu pude passar no ambiente do seminário, a ter compaixão das almas, porque elas estão sem ovelha, como ovelhas sem pastor.
é como o evangelho daqueles que tinham fome, e Nosso Senhor teve pena deles. E os apóstolos disseram para eles, mas olha, para ele, mas nós não podemos dar de comer a tanta gente. E Nosso Senhor disse a eles, tomai 5 pães e 2 peixes. E nesses 5 pães e 2 peixes rendeu mais de 12 cestos. Providência divina. Beato Cotolengo também nos dá exemplo disso. Com todas as dificuldades, Monsenhor Cotolengo chegava no final do dia, como São Camilo de Leles muitas vezes fez, e não havia comida, porque a providência até aquele momento ainda não havia mandado, e ele mandava as irmãs colocar a mesa e dava a bênção. E as irmãs perguntavam, mas padre, não há comida, isso é loucura. E dava a bênção. E depois da bênção chegava o pessoal com comida e era o almoço deles. É assim, eu não podia pensar diferente, eu sou franciscano. A nossa vida é a vida dos mendigos de Deus. A necessidade faz parte da nossa escolha nos votos. E ir a lugares onde ninguém mais quer ir, essa é a nossa vocação. Aliás, por constituição e por regra, nós somos auxiliares dos sacerdotes seculares, assim que São Francisco gostaria que fosse. E que, por constituição, devemos dar preferência às paróquias, às capelas rurais e zonas mais empobrecidas, onde o acesso dos sacerdotes é menor. Isso acabou se ampliando no mundo moderno, infelizmente, e até nas grandes cidades nós precisamos chegar. Mas essa é a nossa vocação. E é isso que nós devemos fazer. Por ser sacerdote e franciscano. Sacerdote, ouvindo a lamúria, o choro das almas que necessitam dos sacramentos, e como franciscano, sem pensar em estrutura, sem pensar em coisas, né? E Deus dará o resto. Essa missão nasceu assim. Primeiro, nós fomos a Serra Dourada a pedido do Antônio. E eu me lembro até hoje que Antônio me dizia por telefone, e nós não queríamos a princípio aceitar, porque eu tinha sido ordenado para a comunidade, para ficar na comunidade. E eu ia arrumar um probleminha com os meus superiores por conta disso. E eu conversando com o Antônio, e Antônio me mostrando a realidade de Serra Dourada e a situação que eles viviam, que havia um grupo ali, ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Padre, o que a gente faz com esses padres tradicionalistas virem aqui? A gente convida e não vem? O que a gente faz? E eu desliguei o telefone dizendo para ele assim, eu vou ver o que eu posso fazer por você. E aí, logo em seguida, ele nos mandou o vídeo da capela e do trabalho dele tentando reconstruir. Aquilo para mim foi decisivo. Eu disse ao Frei Serafim, na época era guardião, escreva para ele e diga que eu vou. Na verdade, eu perguntei ao Frei Serafim, o que você acha? Ele disse, padre, nós somos pobres, o senhor tem que ir. O Frei Serafim me ajudou nisso. Eu disse, então diga para ele que eu vou. Chegamos lá, não havia absolutamente nada, estávamos em guerra. Cheguei lá, num dia e no outro dia fomos ao cartório, todos nos olhavam para resolver os problemas de documentação da capela e tivemos a nossa primeira missa. E assim, com a doação não somente dos fiéis de Serra Dourada, mas de outros fiéis espalhados que tomaram a nossa posição sede vacante, nós reconstruímos, gravamos um vídeo e reconstruímos juntos a nossa capela de Serra Dourada. E aí, nesse meio tempo, conheci o Dr. Danilo, que foi nos visitar, e na primeira missão, e na segunda já ele disse, olha,
então, já que o senhor vai à Serra Dourada, por que o senhor não passa em Salvador também? E assim nasce a São Francisco Xavier. Tudo providência divina, mas nós estávamos dispostos a passar dificuldades, a enfrentar ônibus, a enfrentar a estrada, como até hoje, não é, doutor? Nós enfrentamos, em carro, não em ônibus, mas enfrentamos, é uma viagem longa, né? 12 horas? 13 horas de viagem. Por quê? Por amor às almas, por amor à alma dos senhores, por amor à alma, às almas de Serra Dourada. É isso o nosso trabalho, meus caros irmãos. Então se convençam de uma coisa, a igreja é missionária, sim. A igreja estimula a missão, sim. E nós, como sacerdotes, temos um dedo de Nosso Senhor apontado para nós, dizendo: o meu povo teve fome e teve sede. Vós lhe destes o pão, vós lhes destes a água, o pão da vida e a água do batismo? Como estão as crianças sem batizar e os adultos? E os casamentos? As regularizações? O que você está fazendo do seu sacerdócio? Isso é uma pergunta que eu me faço. E, de forma concreta, meus caros irmãos, eu não quero carregar essa culpa comigo. Amanhã ou depois, os nossos sacerdotes se formando, especialmente os seculares, assumirem essa missão, o Padre Pedro estará feliz e tranquilo no seu claustro. Por quê? Porque as almas estão sendo atendidas. Isso não é um trabalho pessoal. Isso não é um trabalho, digamos, para defender partido algum. Esse trabalho é feito pelo bem das almas. Pelo bem das almas. E repito, pelo bem das almas. É por isso que nós saímos e vamos à missão. E para nós é custoso. Enquanto eu estou aqui, fica um só padre no nosso convento, Frei Boaventura, e que vai viajar agora para os Estados Unidos. E lá no Sudeste nós temos 2 capelas, Botucatu, Nossa Senhora do Desterro, e São Patrício, em Bofete, onde nós começamos, que também foi um trabalho que nós não pensávamos em fazer. Nós pensávamos nos reunir no convento e pronto, viver a nossa vida religiosa. Daí chegou dois pais de família, observaram, e depois trouxeram suas famílias, e aí nós estávamos em maus lençóis. Isso foi aumentando, ao ponto de, mais uma vez, o Padre Pedro ter que pegar o telefone e dizer: Padre Francis, então, não pode assistir, não pode fazer tanto apostolado assim, o convento vai ficar desfalcado. Padre, são as almas. E o padre, com um coração enorme, porque ele tem um coração enorme, disse: então tá bom, vá mais. E assim ele faz com o Frei Boaventura. Há muitas coisas que um sacerdote pode fazer no seu convento: atender confissões, às vezes um padre fica ruim de saúde e não pode continuar ativo em alguns pontos, porque digamos, Itatinga é um ambiente um pouco mais frio. Se falta um padre com problema de saúde, nós temos uma falha tremenda no convento. E tudo isso, aqueles jovens frades, com o coração despojado, abrem mão dos seus padres para que venham oferecer aos senhores a possibilidade dos sacramentos. Então, meus caros, 2 falácias que nós não podemos admitir. Primeiro, estrutura. As almas, mais do que as estruturas, as almas precisam de Deus. E nós, como sacerdotes, somos obrigados, sim, a prestar esse auxílio e conforto. Segundo ponto, todos os nossos trabalhos começaram por meio da providência divina. Nós não nos autoconvidamos. Deus nos chamou.
E no momento que Deus nos chamou, no momento que nós ouvimos um chamado de Deus, nós dizemos sim ou não. E nós resolvemos dizer sim. Então, que isso fique bem claro, aproveitando São Camilo de Leles para falar sobre isso, porque São Camilo de Leles foi o santo que não pensou nas estruturas, como a maioria deles, São Francisco, entre outros, mas pensou em si, sim, nas almas que precisam de ajuda. Também os senhores, por favor, pensem sempre nas almas. Nós, graças a Deus, temos a possibilidade de ter a missa. Claro que não é, infelizmente, a gente ainda não consegue manter sempre. Deus sabe que eu quis essa semana me transferir para a Bahia, mas os meus paroquianos também, e em Bufete e Itatinga, demonstraram uma certa inquietação. E aí a gente tem que dividir o tempo, né? Mas a verdade é que os senhores não têm o atendimento que os senhores mereciam ter, devido à nossa escassez de sacerdotes. Mas, mesmo assim, com a graça de Deus, hoje os senhores têm a possibilidade de assistir o Santo Sacrifício da Missa. Não deixe isso infrutífero. Comuniquem a outras almas que desejam assistir à missa. Procurem ser acolhedores dessas almas. Procurem recebê-las, tratá-las com bondade, porque isso é muito importante para nós. Procurar receber as almas e tratá-las com bondade. E às vezes, um fiel que vem a primeira vez à missa, às vezes não tem a compreensão que nós temos de muitos anos, alguns anos de estrada na nosso caminho de fé. E a gente precisa ter paciência conversando com eles, começar a colocá-los no caminho de Deus, e isso gera tempo, gera sacrifício. Então pensem nisso, continuem firmes e sejam também os senhores aqueles que ajudarão nosso Senhor expondo a sã doutrina da maneira que cada um tiver facilidade e possibilidade, melhor dizendo, de fazer. Nós, sacerdotes, estamos obrigados na saúde e na doença, na vida e na morte, a prestar esse auxílio. É por isso que as nossas igrejas não fecharam. Só isso que eu digo. Porque essa é a nossa vocação. Mas os senhores, de acordo com o estado de vida dos senhores, podem também contribuir para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando comunicar sã doutrina àqueles que estão no vosso meio, no vosso ciclo de amizade, no vosso ciclo social. Que Deus nosso Senhor vos ajude e nos ajude e continuamos fortes na luta. Nós tivemos grandes exemplos. Santo Osmundo, que não temeu em nenhum momento os bárbaros, mas defendeu a sua diocese com espada na mão. E mais do que nunca nos tempos de hoje, nós precisamos ser cavalheiros fortes em enfrentar essa batalha, essa grande batalha entre os filhos de Deus e da mulher e os filhos da serpente, com a espada na mão, a espada da nossa coragem e o elo da nossa fé. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Em virtude da tua obediência dos justos, posso pensar no tempo, desidero
Espero ter a dita no céu, na pátria santa, de ver a Mãe bendita, que a toda a terra encanta. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria, na pátria gloriosa dos anjos na harmonia. Minha alma jubilosa contemplará Maria. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria. Que paz e que doçura no derradeiro dia, contar com a aventura de estar junto a Maria. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria. Suscite Dominus sacrifício de manibus tuis, ad laudet gloriam nominis sui, ad unitate conque nostre, totiusque ecclesia sua sancta. per omnia saecula saeculorum. Amém. Et cum spiritu tu, habemus ad Domino, dignum et justum est. Dominus Deus, benedictus et eterna,
nobis pauper peccatori. Per omnia secula seculor. Amém. Gloriamus. Recepti salutare Deus divinis Senhor, Pai da Deus, Padre nostro que és em cielo, santificado nomen tuum. Venit fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis nostra, sicur nos nostra debita nobis, et nos nobis tentationis. Se libera-nos, amado. Per omnia secula seculorum. Amém. Absolut sit semper Deus. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei peccatoribus peccatum. Miserere nobis. Agnus Dei peccatoribus peccatum. Miserere nobis. Dona nobis pacem. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Figlio Deo onnipotente, te maledizione, beate Micaela, Angelo, beato Nicodemo Batista, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnia beato Sanctis quia peccavi nimis cogitatione, verba et opera, mea culpa, me maxima culpa.
il Deo Precor, Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioannis Batista, Santos Apóstolos, Petro et Paulo, Beato Pater nostro Francisco, omnes santos et pater, orare pro mia Domini Deus nostro. Amém. Amém. Et ainus Dei, et peccavis peccamus. Domine, nus dignus et intres subitetum meu, sed ansi vivere et sanabitur anima mea. Domine, nus dignus et intres subitetum meu, sed ansi vivere et sanabitur anima mea. Domine, nus dignus et intres subitetum meu, sed ansi vivere et sanabitur. Infirmus fui et visitastes me. Amém, amém, te corrobes.
quando ofitistes ex fratus meis, minimis vici fetistis. Dominus Obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Perec celesti alimenta, que sancti camilli confessiones tuas solene celebrantes, qui devotiones suscepimus, et aquesmus Domini, ut in hora mortis nostri sacramentis effecti, et putris, omnibus expiati, et sine misericordia tuaetis, suscite meriam. Visitamus cum Deo Patri, et Patris Spiritus Sancti, Deus, Domini, secula seculorum. Amém. Oremos. Presta nobis quaesmus Domini, intercedentibus sanctis martyribus tuis, Siforos et filis eius, ut quod ore contigimus puramente capiamus, per Domino nostro Iesum Christum Redemptor, quae te convivit et regnat in Patris Spiritus Sancto Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus Obiscum. Ite missa est. Deo graças. Benedictus vos, omnipotens Deus, Patris, Filio, Spiritus Sancto. Amém. Dominus Obiscum. Et cum spiritu tuo. Dominus Sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Deus. Principio et verbo et verbo et Deus et verbo et principio et verbo. Omnia crux in perfectum sinipsa factum semique poetas. In ipso tuperit tutelus sanctus in Deus et credent in Deus et Deus et Adventus contus cum peregrino et ministerio Dei. Non era tuis et cum peregrino. Era tuis vera cum peregrino et mundo era nostro et et reverens tu et secula, quod lucifero Deo, et lucifero sanctus Christus, et lumines sanctus 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 Deo contrare factum et celos, et vivimus gloria Deus, gloria Patri, et gloria Deus. Deo graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Mãe de misericórdia, a vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desespero mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus nosso fruto, que é a da fruta, da paixão, e pela intercessão gloriosa na glória de Deus, Santo Jesus Cristo, e venha em paz a vossa Santa São Paulo de todos os santos, ouvi misericórdia e benigna nas preces que dirigimos, para a conversão dos pecadores, para a liberdade da visitação da Santa Maria, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A salve de Allah, Defendei-os a minha vontade. Escolhei-nos no vosso escudo, contra os anjos e ciladas do demônio. Julgue Deus constantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, precipitrai no inferno Satanás, e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Imaculado coração de Maria, Valeu. Aleluia. rogai por nós.
rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Logo depois da missa, nós continuaremos as confissões para quem precisar. Então, pode já ir para o quarto de nós estamos tratando. Depois gostaria de pedir ao doutor Danilo, se eu puder